Falando em gentileza, ele já está pronto para participar do Sem Filtro desta terça-feira com anúncios e, no caso do Internacional, e ele estava lá, no caso do Internacional, a reapresentação oficial, aquela que a imprensa pode ter acesso, porque a reapresentação oficial mesmo foi ontem, né? Mas tudo portas fechadas. Hoje, Rodrigo Oliveira estava lá naquela sala de conferências do gigante da Beira-Rio, bem sentado lá, entrou ao vivo no sala de redação, descreveu o que estava acontecendo. E eu já começo com o seguinte, Rodrigo, o Thiago Maia foi e eu já sei, mas amanhã ele volta ao trabalho em Porto Alegre ou começa o trabalho no CT Rei Pelé? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marco. Eu diria que o Thiago Maia, neste momento, ele está em casa com o celular ligado, aguardando um telefonema ou uma mensagem no WhatsApp para saber exatamente isso que tu me perguntou. Se alguém ligar para ele e disser, ó, saiu a papelada, teu voo é esse, ele vai para o aeroporto e se apresenta em Santos assim e treina no CT Rei Pelé assim que passar nos exames médicos. Se ninguém ligar, ele se apresenta normalmente amanhã para os treinamentos no Inter. Mas é um fato que a venda do Thiago Maia para o Santos, ela já está acertada, a oficialização é uma questão de tempo. Quando terminar a parte burocrática, o Inter já, embora o Thiago Maia estivesse na apresentação e ele seja tecnicamente jogador do Inter hoje às 7h09 da noite, o Inter já trabalha a temporada pensando num grupo sem o Thiago Maia. Rodrigo, você, claro que você já descobriu alguma coisa aí, porque para mim tem uma situação que ela ficou no ar ainda sem uma resposta definitiva. O Thiago, ele não teve, que a gente saiba, nenhum problema no Internacional no ano passado, tirando aquele abalo de todos com a enchente e que ele até teve uma participação muito nobre. A questão é, por que essa troca agora, considerando, e aí vamos citar o Quinteiros, que ele saiu do Vélez com a justificativa do projeto esportivo. O projeto esportivo do Internacional hoje, com o plantel do Inter, o grupo do Inter e a competição que o Inter vai disputar, Libertadores da América, é uma situação mais cômoda do que a do Santos. O Santos está voltando da Série B, vai jogar só 3 competições, que é tipo o Grêmio quando foi lá para a Série B. Ele joga o Paulistão, joga o Brasileirão, joga a Copa do Brasil. Ok? O Thiago está trocando o Inter por uma situação desfavorável desportivamente, comparando o Inter com o Santos. É o quê? É o salário ou algo aconteceu em Porto Alegre que deu vontade de voltar para Santos? Fui atrás dessa informação hoje. O salário do Santos é maior, o Thiago Maia foi seduzido com uma proposta financeira melhor, mas não é só isso, é uma opção pessoal dele. Não houve um problema, não há um desconforto, um trauma, algo que faça o Thiago Maia querer fugir de Porto Alegre, é uma opção pessoal do Thiago Maia. E aqui, a partir daqui, eu vou especular. O Thiago Maia, ele surgiu para o futebol de alto rendimento, para o mundo da bola de ponta no Santos. Ele pode gostar mais da cidade de Santos, ele pode ter sido seduzido por algo no projeto esportivo do Santos que a gente não tem o conhecimento, e o salário que é maior. Mas é um fato, o Thiago Maia, ele quer sair do Inter, quer jogar no Santos, e não fosse isso, essa transferência não estaria ocorrendo, viu, Marco? Rodrigo, uma outra já, aproveitar você aqui, esses minutos que você vai ficar com a gente, a questão do Bernabé, ele vai ser anunciado oficialmente amanhã, existe essa expectativa, ou até de repente agora à noite, mais tarde? A tendência é de que seja amanhã, pelo menos desde que o Inter, o Bernabé e o Celtic da Escócia apalavraram a transferência, o Inter compra os direitos do Bernabé por 5.500.000 euros parcelados, desde que isso foi acertado, as partes estimaram para quarta-feira o anúncio oficial. Porque é questão de papelada, é aquela coisa, o contrato é feita a minuta, aí o advogado do Inter tem que dar o ok, tem que mandar para o advogado do Bernabé e para o advogado do Celtic. Qualquer um dos advogados pode não concordar com alguma cláusula ou querer que alguma cláusula seja melhor redigida, e aí tem que mandar para todas as outras partes. Esse processo às vezes demora.
mas as partes estimam para quarta-feira a data provável da oficialização do Bernabei como lateral definitivo do Inter. Ele não estava na apresentação hoje, porque tecnicamente hoje ele não é jogador do Inter, é jogador do Celtic. Mas a tendência é de que amanhã ele já volte a ser jogador do Inter. O Bernabei é outro que está no sofá nesse momento com o celular ligado, só esperando a ligação. A questão é saber se ele está no sofá lá na Argentina, na cidade dele. Já está aqui. Na Escócia, acho que não, que ele nem quis mais ir para a Escócia, né? Ou se está aqui no litoral gaúcho. Não, se bem que o Bernabé é esperto. Ele vai protestar. Sabe do que eu estou falando, Vini Moura. Vini Moura sabe do que eu estou falando. Se tá ali, né? Ou se está aqui em Porto Alegre já. O tamanho do teu alívio, Vini, porque o Vini, Elô, ele foi um dos grandes defensores. Quando surgiu, Rodrigo, o valor da compra para um lateral, teve uma discussão muito grande, né? Pô, será que vale? É muito caro, não é? E o Vini bateu o pé e disse, não, caro é o cara entregar na semifinal. Sempre a gente tem que apelar pro imaginário. Marco. Vamos lá. Semifinal da Libertadores, teu time tá classificando. O teu lateral recua a bola errada ou perde ela na saída de bola. Gol dos caras. Gol dos caras, tu tá fora, e aí? Aí tu vai ver, pagava 200 mil reais por mês pra ele. Então tá aí os 200 mil reais por mês. Mas, ô Rodrigo, nesse ambiente do Inter ali de reapresentação, a gente sabe que no último mês os dirigentes falaram muito que o Inter não faria loucuras, né, de contratações. Nesse ambiente, no que falaram os dirigentes, o Inter prevê que a chegada de novos jogadores para esse elenco? Prevê a chegada de novos jogadores, mas jogadores pouco badalados. E eu vou linkar a tua pergunta com o assunto anterior. O Inter fez um investimento alto de 5 milhões e 500 mil euros para comprar o Bernabei, e isso foi uma convicção da direção. Centralizar os esforços na manutenção do Bernabei e deixar para que os reforços que vão complementar o grupo, eles sejam reforços modestos. Por quê? Porque não tem dinheiro. O dinheiro que tinha foi com a compra do Bernabei. O Inter, por exemplo, está acertado com o atacante Vitinho. Ele é do Dínamo de Kiev, estava emprestado ao Bragantino e esse empréstimo está sendo repassado ao Inter. É um jogador barato e pouco badalado. O Inter está bem encaminhado com o volante Ronaldo, que estava sem clube porque terminou o contrato dele com o Juventude. Sem custos, jogador barato e pouco badalado. O Inter está negociando com o lateral esquerdo Ramon, ex-Flamengo, jogador do Olympiacos da Grécia. Estava emprestado ao Cuiabá, terminou o empréstimo, o Olympiacos não vai aproveitá-lo, está emprestando ao Inter por 1 ano. Reserva, pouco badalado e barato. É o perfil dos reforços do Inter. Por quê? Porque o Inter entendeu que mais importante do que trazer jogadores caros num mercado inflacionado, onde tu não sabe se o jogador vai dar certo ou não tem como saber, o Inter preferiu investir naquele que ele sabe que está dando certo, que é o Bernabei. O Inter ainda vai contratar mais um zagueiro, esse sim para ser titular. Agora, o torcedor é importante o torcedor não ter a expectativa de nomes que vão lotar aeroporto. O Inter está contratando jogadores para grupo porque não há dinheiro. E essa foi a tônica das manifestações dos dirigentes hoje na reapresentação. Todos eles citaram o momento financeiro delicado pelo qual passa o Inter e exaltando como uma vitória a manutenção da base do elenco e também a promoção de 7 jogadores da base. Então acho que está muito claro, né? Pés no chão agora, o Inter vai fazer correções, acréscimos. O Vitinho claramente é para ser banco do Wesley, o Ronaldo é para a saída do Thiago, teoricamente tem Fernando e tem Bruno Henrique. Mas os dois juntos é um risco a temporada inteira. O Inter vai jogar só o Gauchão primeiro e eu entendo que pro Gauchão tá muito bom Fernando e Bruno Henrique. É o teste, né? Para ver se vai funcionar ou não. Tem o Wanderson ainda, né? Ainda tem o Wanderson, que é um jogador que tem mercado. Tem o Ener Valencia. Tem Ener. Assim, eu acho que não tem como a gente não comparar, né? A situação do Inter, né, Kek? Não,
Não, é muito melhor. É muito melhor que a situação do É Grêmio. muito mais cômoda, né? Muito melhor. Muito mais tranquilizante para o torcedor. Fez um Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V no time da temporada passada. Que Conseguiu terminou manter bem. todo mundo, terminou bem. O projeto exato. agora é o seguinte, né? É não escorregar no Campeonato Gaúcho. E aí não tô nem falando de título, tô falando de mínimo, assim, de fazer um Campeonato Gaúcho, uma decisão, num clássico, e aí vamos ver quem é melhor. E fizemos uma primeira fase de Libertadores sólida, né? E aí, sim, depois entender o que fazer para reforçar ou não. Eu acho que o Inter vai fazer parte daquele grupo de times que, se tiver nas oitavas de final da Libertadores, vai trazer gente. Aí vai ser aquela coisa assim, ó, ou a gente reforça ou a gente não vai disputar isso aí. Vai esperar a janela do meio do ano para... Eu acho uma estratégia inteligente. O torcedor só está tranquilo, o torcedor colorado está tranquilo com esses reforços para compor elenco, que não são muito de nome, porque esses outros nomes de confiança vão se manter para a temporada. Porque senão acho que essas contratações também estariam sendo questionadas. É a tranquilidade colorada. Fala, Rodrigo. Eu vou propor um exercício para vocês. Eu vou dar aqui o time titular, que é praticamente o mesmo, e o time reserva do Inter, com esses reforços que eu citei, para o torcedor ter uma ideia de como ficará, como está o grupo do Inter agora. Pode ser? Vamos lá. Time titular: Rocher, Bruno Gomes, Vitão, Rogel e Bernabei, Fernando e Bruno Henrique, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley e Rafael Borré. Time reserva: Antony ou Ivan, Brian Aguirre, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel e Ramon, Rômulo e Ronaldo, Gustavo Prado, Gabriel Carvalho e Vitinho, na frente Ener Valência. Podendo, quando o Gabriel Carvalho for embora no meio do ano, entrando ao natural o Iago Noal, que é a bola da vez da base. Esse ao natural fica por tua conta, tá? Fica por tua conta esse ao natural, mas eu vou confiar em você. Nós temos, Rodrigo, uma fala do Bisol, né, que nos visitou aqui no ano passado, naquele dia histórico, que é a que verdade. Tocou fogo no Grenal, com uma simples pergunta, né, Vini? A Keck não, eu vou defender a Keck. De forma inocente. A Keck não tocou fogo no Grenal. Quem tocou fogo no Grenal foi o dirigente do Grêmio na ocasião. Não. O melhor, o fogo se deu por aquela... Quando ela fez a réplica lá. Hã? E também eu fiquei... Se tivesse imagem dos bastidores, sim. Naquele momento ele tava falando, eu tava assim, ó. Minha cabeça tava assim, eu pergunto, não pergunto. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí fui, né? Que coisa louca. A gente vai ouvir o Bisol agora, que é vice de futebol do Internacional, falando exatamente sobre essa política dos pés no chão. Queria, além de apresentar aqui o nosso grupo, dizer que nós estamos fazendo um esforço enorme para que a gente tenha uma continuidade de um elenco forte. Ter uma continuidade significa dizer que, D'Alessandro tem falado muito isso internamente, de que grupos vencedores se forjam na continuidade, e isso a gente tem tentado, por mais que os desafios que o clube tem enfrentado do ponto de vista financeiro, a gente tem sim essa organização interna e esse planejamento, e a gente espera que assim seja, que a gente continue tendo a capacidade técnica para ter todo o desdobramento dos campeonatos que vem pela frente. Dizer também que, juntamente com esse elenco, que a gente, obviamente, faremos situações pontuais no grupo, mas voltando a dizer, a gente deixou isso muito claro no final do campeonato, que nós não promoveremos nenhum tipo de desmanche, nós tentaremos manter aquilo que mantivemos o ano passado, porque isso é extremamente importante. Dizer também que, com esse elenco que se apresenta hoje, também significa muito para nós a continuidade de um trabalho que vem se desenvolvendo lá da base, aprimorado aqui pelos executivos e também pela comissão técnica do Roger aqui, junto com o Pablo, que é oriundo também das categorias de base, que integrou aqui o nosso profissional, essa capacidade de maior interação com as categorias de base e fazendo com que hoje a gente também tenha aí pelo menos 1/3 do nosso elenco hoje apresentado oriundo das categorias de base, o que nos deixa muito feliz, entusiasmado e entendendo que o nosso celeiro de ases também tem capacidade aí de formação
e fazer entrega para o profissional, que é extremamente importante. Acho que está claro, né? A gurizada, confiamos na gurizada, a gurizada está aqui. Falando em gurizada, já ficou bem clara a ideia do Internacional, a estratégia. Levou vários meninos, ou os melhores, já estão com o Roger, estão nesse grupo. Levou um time mais jovem para a Copinha e não deu certo. Mas eu aqui já quero dizer que concordo com essa ideia, porque a base é para formar, não é para ganhar título. Não vai mudar nada se ganhar 200 vezes a Copa São Paulo de Futebol. O Inter foi campeão da Copinha em cima do Grêmio, em 2019 ou 18? Foi 20? Foi 20. Foi antes da pandemia. Meu Deus, 20. Tá. Em 20. E daquele time, pouco se tirou alguma coisa. É isso. Então, assim... Assim, a gente não pode normalizar a base do Inter ser eliminada com uma rodada de antecedência por times tão modestos. Não Mas pode. eu concordo plenamente com vocês que a ideia é formar jogadores. Eu prefiro 1000 vezes que o Grêmio coloque um jogador no time principal, que vai ajudar o grupo e que vai ser vendido depois, que ser campeão da Copinha. Olha, que eu não duvido que desse time do Inter que foi eliminado, que vai sair jogadores qualificadíssimos. Esse é o grande ponto. E eu acho que outra coisa é, tem um menino, eu não gosto de colocar muita expectativa, mas o Iago Noel é um guri que tem sido comentado muito, né, tem tempo após tempo dentro do Inter, e tem tudo para nessa temporada ganhar algumas oportunidades. Eu até vi alguns jogos dele lá no Namorados dos Quero-Queros. É Morados dos Quero-Queros do Inter. É isso aí. Morada dos Quero-Quero. Morada dos O Quero-Quero. que eu falei? Namorada dos Quero-Quero. Não, eu sei. Você falou Ah, namorada. tá, não. Eu pensei que eu Mas tinha que falado. ficou namorada. Eu pensei que eu tinha falado namorada mesmo. Mas Eu mesmo pensei. eu acho um jogador que pode render pro Inter também. A gente viu que tem que colocar para jogar. O Gabriel Carvalho jogou meia dúzia de jogos, fez jogos bons, teve um bom momento. Olha o dinheiro que ele rendeu pro Inter. É que é isso, né? Muito além do resultado dentro de campo que o jovem da base pode entregar, mas ele também pode encher os cofres do clube de uma maneira ou outra, né? Se desenvolvendo no profissional e depois saindo, ou já saindo direto da base para outro clube, pagando bem. A gente não tá falando nem de 100 milhões a cada 6 meses. Mas, pô, um guri da base ser vendido a 40 milhões, já é uma coisa que tu Já movimenta ajuda, né? ali e ajuda muito, porque a gente tá falando de um Inter e de um Grêmio que não vem, né? Não tem de onde tirar. Tirar o dinheiro. É. Rodrigo, eu sei que você já está esgotado de tanto trabalho nesse dia, né? Mergulhado nas coisas do Internacional, mas eu sei também que você sempre tem aquela última, estilo André Hernan, né? Aquela última informação. Então, nos dê a última informação e eu já agradeço a tua participação aqui no Sem Filtro mais uma vez, direto do nosso suntuoso estúdio de vidro, nas maravilhosas instalações do prédio da Ipiranga, no Grupo RBS. A última informação é que o Inter não para por aí nos nomes que eu citei. Além da contratação de um zagueiro, o Inter pode contratar mais um atacante além do Vitinho. O diário Olé da Argentina informa agora que esquentaram novamente as negociações do Inter com o Racing pelo atacante colombiano Johan Carboneiro. Informação dos colegas do Olé e informação que a gente vai checar a partir de agora para, na sequência, dar o máximo de detalhe possível. Que maravilha. Então aí, todo mundo aí aqui, ó, a Heloísa já está fazendo isso, já está dando aquela pesquisa básica ali, Tô né? dando uma pesquisa. Exatamente. 25 Tem anos. nome, 25 anos. Fez a harmonização facial também ou não? Pelo que você está vendo aí. Não me parece. Não me E a parece. do goleiro não ficou boa, né, Vitor? Não. Ficou assustador. Mas eu já entendi a estratégia dele. Ô, Rodrigo. O goleiro tem que ser feio. Sim. Mas ele exagerou. Né? Ô, Rodrigo, você chegou a ver a harmonização facial do Glorioso? Vi. Então, pequena avaliação, Rodrigo, por favor. Eu prefiro avaliar apenas as questões técnicas. Então, não é a minha especialidade. É um gentleman. Até na hora de falar não ficou bom. Rodrigo, muito obrigado, Rodrigo. Volte sempre ao Sem Filtro e bom trabalho, já que agora tem que apurar se o Carboneiro vem ou não.